Preste muita atenção. Este suposto vegetal nutritivo está, na verdade, aumentando o risco de derrame para 89% dos americanos com mais de 65 anos. Você nunca sabe quem será chamado. Se você ficar por aqui nos últimos 15 minutos, vou te dizer o que fazer se estiver em perigo, e também vou mostrar 9 vegetais comuns que podem estar prejudicando seu cérebro agora mesmo. Se você tem mais de 60 anos e nunca esteve aqui antes, recomendo que clique no botão de inscrever-se imediatamente, pois forneço atualizações semanais sobre informações de saúde vitais adaptadas para idosos. Além disso, se você tem mais de 65 anos e está assistindo, por favor, me diga nos comentários quantos de vocês, sábios senhores, estão fazendo escolhas saudáveis hoje. Quero que você imagine isso se tiver 65 anos ou mais. Depois de um jantar que parece ser maravilhosamente nutritivo, você vai para a cama sentindo-se realizado pelas suas sábias escolhas alimentares. Por outro lado, você pode descobrir que seu cérebro está em grave perigo pela manhã. Uma palavra arrastada, um braço fraco ou uma tontura inesperada surgem, sem desconforto no peito ou outros sintomas graves. Se você está preocupado com esta situação, por favor, clique no botão de curtir, porque a informação que vou oferecer pode salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Quando conto essa realidade para a maioria dos idosos, eles ficam chocados ao ouvir essa parte. Nem mesmo os alimentos processados, muito menos os fritos ou fast food, representam um perigo. Ele se origina em uma planta? Sim, o que você ouviu estava correto. Um vegetal que, segundo décadas de conselhos, está entre os alimentos mais nutritivos e vantajosos que você pode comer. Reserve um momento para pausar e considerar isso. Deixe um comentário abaixo, mencionando o primeiro vegetal nutritivo que vem à mente quando você considera as necessidades dietéticas dos idosos. A que estou prestes a revelar certamente será mencionada por vários de vocês. Ao longo dos meus anos de experiência, cuidando de idosos, vi essa tendência trágica com muita frequência. Quando você tem 70 anos, os mesmos alimentos que o mantiveram saudável e forte aos 40 podem ser secretamente prejudiciais, especialmente quando consumidos com certos medicamentos, ou no horário incorreto do dia. O aspecto mais aterrorizante da situação é a possibilidade de que você não perceba nada, até que seja tarde demais. No entanto, quero que você se lembre desta notícia otimista. Você não deve ter medo do que está no seu prato ou pensar que precisa cortar totalmente os vegetais. Conhecimento e compreensão são o que você mais precisa neste exato momento. Pelo simples motivo de que você pode continuar a saborear suas refeições de uma maneira que proteja seu cérebro e mantenha sua autonomia depois de ter uma compreensão firme de como seu corpo envelhecido processa os alimentos de forma diferente em comparação com quando você era mais jovem. À luz disso, discutiremos em detalhes 9 vegetais comuns que, se consumidos por pessoas com mais de 60 anos, podem estar aumentando sutilmente o risco de derrame. Além disso, vou revelar a melhor e mais eficiente maneira de consumi-los, respeitando as necessidades em evolução do seu corpo. Permita-me informá-lo imediatamente. Quase todos os idosos consomem este vegetal pelo menos uma vez por semana, e ele pode ser o mais prejudicial que já listamos. No entanto, devo perguntar-lhe isso antes de revelarmos o primeiro vegetal. Exatamente quantos desses 9 vegetais você acha que estão atualmente parados na sua geladeira? Deixe um comentário com sua melhor estimativa. O que vocês descobriram hoje vai surpreender a maioria de vocês, eu acho. Para começar, tenho algo a lhe contar sobre as profundas mudanças que ocorrem no seu corpo, por volta dos 60 anos, que acho que vão te surpreender. Você pode ter notado uma diminuição na capacidade dos rins de filtrar resíduos e venenos. Há uma diminuição na elasticidade
e fragilidade dos seus vasos sanguíneos. Haverá interações mais complicadas e imprevisíveis entre seus medicamentos. Seus requisitos de fluidos podem mudar de maneiras que a pessoa média nunca imaginaria. O que isso implica é que uma salada que te dá energia durante o almoço pode, sem querer, te colocar em risco de sangramentos graves ou coágulos sanguíneos se você a comer antes de dormir. Embora o alho seja bom para o seu coração quando cozido, ele pode ter o efeito oposto quando tomado com alguns medicamentos. Comer cenouras cruas antes de dormir pode desregular o açúcar no sangue, mesmo que sejam ótimas para a pele e os olhos durante o dia. Nada aqui deve fazer você ter medo de vegetais ou de uma alimentação nutritiva. Isso prova de uma vez por todas que informação é poder. Para fazer com que a comida volte a ser mais um remédio e menos um perigo oculto à medida que você envelhece, é importante estar ciente dessas relações cruciais para que você possa ajustar sua dieta de acordo. O que se segue é uma exploração aprofundada do primeiro vegetal venenoso que você provavelmente considera um companheiro confiável. Espere um segundo enquanto considera esta pergunta. Há quanto tempo você não come espinafre? Diga-me novamente, esta semana é a hora certa. Coloque espinafre nos comentários, se você é um consumidor frequente de espinafre. O que estou prestes a revelar sobre este suposto vegetal saudável pode mudar sua opinião sobre ele para sempre. O espinafre é o vegetal mais importante. E eu a chamo de amiga de duas caras do seu cérebro. Todos têm cantado os louvores do espinafre há décadas como um super-verde milagroso. Médicos nutricionistas, até mesmo personagens de desenhos animados, nos disseram que ele constrói reservas de ferro, fortalece os músculos e mantém nossos corpos jovens e vitais. O magnésio, a fibra e os potentes antioxidantes encontrados no espinafre são conhecidos por promover a saúde do coração e a força óssea. Então, grande parte do reconhecimento é bem merecido. Mas aqui está a verdade chocante que a maioria dos idosos nunca aprende. Se você não tiver muito cuidado com quando e quanto espinafre come após os 60 anos, ele pode sutilmente se voltar contra você. O que se segue é uma explicação baseada na ciência que provavelmente irá te surpreender. Os oxalatos são abundantes no espinafre e se ligam fortemente ao cálcio no corpo. Normalmente, esses oxalatos são excretados sem muita dificuldade em pessoas mais jovens, cujos rins são saudáveis e eficientes. No entanto, a função renal diminui inerentemente com o envelhecimento. Muitos idosos começam a tomar suplementos de cálcio e vitamina D para proteger seus ossos, porque seus vasos sanguíneos se tornam menos flexíveis e rígidos. Em um mundo perfeito, os oxalatos no espinafre se combinariam com o cálcio no seu sangue para criar pequenos cristais de oxalato de cálcio, que então seguiriam pelo seu corpo. Você não notará esses cristais a princípio. Eles são absolutamente silenciosos e impossíveis de detectar. Mas ao longo de meses e anos de exposição consistente, esses cristais microscópicos podem endurecer e gradualmente estreitar os pequenos vasos sanguíneos que fornecem oxigênio e nutrientes ao seu cérebro. Pense nesse processo como pequenos grãos de areia se acumulando lentamente dentro de um tubo estreito. A taxa de fluxo sanguíneo diminui com o tempo. Os níveis de oxigênio começam a diminuir. Por outro lado, um derrame silencioso pode ocorrer enquanto você dorme tranquilamente uma noite. Tudo o que precisa é um pequeno coágulo para bloquear o fluxo sanguíneo. Se isso está fazendo você repensar sua rotina noturna de salada, dê um like neste vídeo para que eu saiba que essa informação está ajudando você a fazer escolhas mais inteligentes. Deixe-me compartilhar uma história real que ilustra perfeitamente esse perigo. Tratei um paciente chamado Harold Brenner.
um bombeiro aposentado de 76 anos de Milwaukee, que acreditava estar fazendo absolutamente tudo certo para a sua saúde. Como seu médico anterior havia instruído, Harold preparava meticulosamente uma grande salada de espinafre e queijo feta todas as noites, antes de tomar seus suplementos de cálcio e vitamina D, conforme orientado para ossos fortes. Por anos, essa foi a rotina noturna orgulhosa de Harold. Ele se sentia virtuoso e responsável pelas suas escolhas de saúde. Harold foi encontrado caído sobre a mesa da cozinha por sua esposa em uma manhã de inverno. Seu café da manhã tinha se espalhado por toda parte. Suas palavras estavam confusas e incoerentes. Não houve absolutamente nenhum aviso de que Harold teve um derrame enquanto dormia. Quando examinamos suas tomografias cerebrais, elas revelaram artérias calcificadas e estreitadas por todo o tecido cerebral, e seus exames de sangue mostraram níveis perigosamente altos de cálcio e oxalatos. Esta foi a tempestade perfeita que vinha se formando e se intensificando silenciosamente por meses, sem apresentar sintomas. Harold sobreviveu ao seu derrame graças a Deus, mas nunca mais dirigiu, e agora precisa de ajuda para andar. Com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, marcado pelo tempo, ele me disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse: "Doutor, eu só estava tentando comer de forma saudável e fazer a coisa certa. Eu não tinha ideia de que minha salada noturna poderia realmente me machucar." Essa é a realidade de partir o coração que tantos idosos enfrentam hoje. Não porque o espinafre seja inerentemente terrível ou perigoso, mas porque nossos corpos mudam tremendamente com a idade, e o que antes nos ajudava pode, silenciosamente, nos prejudicar, se não modificarmos nossa abordagem. Se a história de Harold tocou seu coração, por favor compartilhe este vídeo com outro idoso em sua vida, que precise saber dessa informação. Compartilhamento pode evitar outra tragédia como a de Harold. Então, aqui está exatamente o que você precisa saber para continuar comendo espinafre com segurança. O timing importa mais do que você provavelmente imagina. Se você ama espinafre e quer mantê-lo na sua dieta, consuma-o pela manhã ou no horário do almoço, quando seu corpo pode digerir e eliminar os oxalatos mais facilmente. Fale franca e honestamente com seu médico, especialmente se você estiver tomando suplementos de cálcio ou vitamina D, ou se tiver alguma condição renal ou cardíaca anterior que possa agravar as coisas. Concentre-se no equilíbrio em vez do excesso. Um punhado de espinafre aqui e ali normalmente é aceitável para a maioria das pessoas. É o consumo excessivo noturno, combinado com suplementos, que gera as graves preocupações acumuladas. O espinafre pode, sem dúvida, ainda ser uma fonte poderosa de nutrientes na sua dieta, mas após os 65 anos, vem com regras cruciais que devem ser obedecidas. O espinafre pode continuar a estar ao seu lado se você seguir essas diretrizes. Se você optar por ignorá-los, eles podem lentamente, mas com certeza, começar a prejudicar a saúde do seu cérebro. Agora, antes de revelar o segundo vegetal, aqui está algo que vai te surpreender ainda mais. Quase todos os idosos consomem este vegetal para a saúde do coração, mas ele pode contrariar os efeitos dos medicamentos destinados a mantê-lo seguro. Você pode não sair vivo se me deixar agora. Brócolis, que normalmente considero um vegetal saudável para o coração, realmente representa um risco oculto para o cérebro e, portanto, é nosso segundo vegetal prejudicial. O velho ditado "coma seu brócolis" era um elemento básico na maioria das conversas de jantar na infância, e havia uma boa razão para isso. Apoiar a saúde do coração e combater ativamente os processos de doenças, o brócolis é verdadeiramente rico em fibras antioxidantes e vitaminas importantes. Tem sido um modelo de alimentação saudável
e escolhas de estilo de vida responsáveis por muito tempo. Mas aqui está algo que os médicos frequentemente não mencionam aos seus pacientes idosos. O brócolis pode se tornar sutilmente perigoso por volta dos 60 anos. Não me refiro ao vegetal em si, mas sim à forma como ele interage com as inúmeras prescrições que muitas pessoas idosas tomam diariamente. Para todos que estão assistindo, tenho uma pergunta rápida. Está tomando aspirina anticoagulantes ou medicamentos para pressão alta no momento? Nesse caso, por favor, coloque medicamentos na seção de comentários. É crucial ler o que vem a seguir. O brócolis contém concentrações anormalmente altas de vitamina K, o nutriente que está na raiz do problema. Para a coagulação saudável do sangue, a vitamina K é crucial. Ajuda na capacidade do corpo de parar o sangramento e se recuperar de lesões. Portanto, é totalmente vantajoso quando você é jovem e saudável. No entanto, a vitamina K pode desregular um equilíbrio cuidadosamente ajustado para pessoas idosas que usam medicamentos anticoagulantes como a varfarina Plavix, ou até mesmo tratamento diário com aspirina. Este é o procedimento exato que este procedimento arriscado emprega. O brócolis pode fazer com que seu sangue coagule muito rapidamente, o que pode aumentar o risco de derrame ou ataque cardíaco. Portanto, é melhor evitar comê-lo repentinamente quando estiver tomando anticoagulantes. O brócolis pode causar níveis irregulares de medicação, o que pode levar a um sangue perigosamente espesso ou fino, se sua ingestão variar significativamente de semana para semana. O aspecto mais aterrorizante da situação é que você não perceberá nenhuma mudança até que seja tarde demais. Neste momento, clique no botão de curtir para ajudar outros idosos a descobrir este conhecimento que pode salvar vidas se você estiver aprendendo algo novo que possa proteger sua saúde. A ex-professora de escola da Pensilvânia, Clara Newton, de 82 anos, acreditava que estava fazendo um excelente trabalho, e eu gostaria de contar a você a sua história. Todas as noites, antes de dormir, Clara comia brócolis cozidos no vapor com azeite, que ela acreditava honestamente estar mantendo seu coração saudável e jovem. Ela também tomava sua medicação exatamente como instruído. Ninguém nunca tinha dito a Clara, e ela não tinha ideia que o brócolis que ela comia todos os dias estava tendo um grande impacto negativo no seu remédio anticoagulante. Imprevisivelmente, a química do sangue dela mudou de um estado de coagulação para um de afinamento. Clara desmaiou inesperadamente em sua sala de estar, numa tarde após descrever apenas uma leve dor de cabeça e um certo desconforto. Exames de imagem realizados no hospital confirmaram que ela havia sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico, que é definido como sangramento dentro do tecido cerebral. Seu sangue ficou muito fino para coagular corretamente quando um pequeno vaso se rompeu, não devido à hipertensão ou trauma físico. Embora ela tenha conseguido se recuperar, a vida de Clara foi alterada irrevogavelmente. Ela agora usa um andador e fala um pouco mais devagar do que antes. Como resultado da forte mensagem que sua história transmite, Clara agora a conta a outros idosos sempre que tem a chance. Especialmente agora que estamos mais velhos, você não deve considerar garantida a segurança das refeições nutritivas. Se alguém estiver ouvindo e tiver mais de 60 anos aqui, está a coisa mais importante que eles precisam saber. Nesta história, o brócolis não é o vilão. A falta de comunicação e a inconsistência representam a maior ameaça. Evite comer brócolis a ponto de excluir qualquer outra coisa se estiver tomando anticoagulantes. Você deve ser muito consistente com o tamanho das porções e ter linhas de comunicação abertas com seu médico em relação aos seus hábitos alimentares. Isso permitirá o ajuste seguro e apropriado das dosagens da sua prescrição, garantindo que seus riscos à saúde sejam bem gerenciados. Tenha em mente este detalhe crucial.
O revestimento dos nossos vasos sanguíneos é mais fino, mais delicado e menos robusto à medida que envelhecemos. Quando alguém está na casa dos 70 ou 80 anos, o que poderia causar um pequeno problema para um adulto mais jovem pode ter efeitos catastróficos. É por isso que estar bem informado e manter uma abordagem equilibrada são suas principais defesas. Sim, o brócolis ainda pode ser um componente nutritivo da sua dieta, mas é importante manuseá-lo com cuidado. Para garantir que este alimento supostamente saudável não coloque em risco sutilmente o seu cérebro, é vital aderir a uma dieta equilibrada, ter cautela e buscar aconselhamento médico contínuo. Prepare-se para o terceiro vegetal. Ele vai te surpreender. É um alimento básico nas saladas de jantar da maioria dos cidadãos idosos, e quando você come, pode determinar se terá uma noite de sono segura ou potencialmente fatal. Fique onde está. Você pode não ter outra chance. A alface romana, o terceiro vegetal da lista, é agradável e leve no paladar, mas tem alguns perigos imprevistos quando consumida tarde da noite. Uma salada fresca pode parecer a opção mais saudável e prudente para muitos idosos quando se trata do jantar. É fácil para o sistema digestivo, tem poucas calorias e é leve. Parece ser a estratégia ideal para manter a forma física enquanto minimiza o risco para a saúde cardiovascular. A principal atração nessas saladas de jantar geralmente é a alface romana. A crocância, a refrescância e a abundância de vitaminas e fibras saudáveis lhe renderam altos elogios. Levante-se se você já jantou salada esta semana. É por isso que os dados que se seguem são tão importantes. Estou disposto a apostar que a maioria de vocês já fez isso. Mas aqui está a questão sobre o timing e a química dos alimentos que a maioria das pessoas com mais de 60 anos não entende. Os nitratos na alface roma são convertidos em nitritos e depois em óxido nítrico pelo seu corpo. Realizar esse procedimento ao longo do dia pode ter o efeito terapêutico de relaxar seus vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Mas as coisas podem ficar complicadas quando essa conversão ocorre enquanto você está dormindo. Devido aos efeitos vasodilatadores dos nitratos da alface, sua pressão arterial pode cair muito durante o sono, interrompendo o fornecimento de sangue ao seu cérebro. Quando você adiciona o fato de que muitos idosos já estão tomando medicamentos para controlar a pressão arterial, você tem uma receita para episódios hipotensivos nos quais o cérebro não recebe oxigênio suficiente, porque a pressão arterial cai muito. Além disso, a alface romana ajuda seu corpo a expulsar o excesso de água devido ao seu impacto diurético moderado. Se você comer à noite, não conseguirá repor os fluidos que perde durante a noite, devido aos seus efeitos desidratantes. O risco de coágulos sanguíneos aumenta com a desidratação, particularmente nas pequenas artérias que fornecem sangue ao cérebro. Para comer alface romana sem risco, considere o seguinte: em vez de comer saladas no jantar, guarde-as para o almoço. Dessa forma, você pode se manter hidratado a tarde toda e dar ao seu corpo tempo suficiente para digerir os nitratos. Se você precisar comer alface à noite, coma-a com amêndoas ou sementes ricas em magnésio para manter sua pressão arterial estável. Se você está tomando diuréticos ou medicamentos para pressão arterial, é especialmente importante manter-se hidratado ao comer refeições ricas em alface. De manhã, em particular, fique atento a sintomas de alerta, como tontura ao levantar. Isso pode ser um indicativo de que sua pressão arterial caiu demais enquanto você dormia. Se você está gostando deste conteúdo e ainda não se inscreveu, eu ficaria muito agradecido se pudesse fazê-lo para que eu possa trazer o quarto vegetal para você. Eu compartilho artigos semelhantes sobre o bem-estar dos idosos semanalmente. Com a sua assinatura, consigo alcançar um público ainda maior de idosos que precisam desesperadamente deste conhecimento potencialmente salvador. Quarto, na lista de vegetais está o aipô.
o bastão aparentemente inofensivo, que realmente pode causar um duplo desgaste no seu sistema. O alimento ideal para dietas que é o aipo tem sido elogiado há muito tempo. Delicioso, crocante e agradável, baixo em calorias e rico em fibras. Devido à sua reputação como um dos vegetais mais saudáveis, muitos idosos gostam de comer talos de aipo como lanche ou picá-los para colocar em saladas e sopas. Tenho uma pergunta para você. Como lanche, você costuma ter talos de aipo à mão? Se sim, deixe um comentário sobre o seu lanche de aipo, porque o que vem a seguir requer toda a sua concentração. No entanto, o aipo tem um teor de sal muito alto para um vegetal e também possui fortes substâncias diuréticas que gradualmente sobrecarregam mais os seus rins. Essa sinergia pode causar o que eu chamo de efeito de duplo esgotamento, que é particularmente prejudicial ao sistema cardiovascular em adultos mais velhos. Deixe-me guiá-lo pelos passos deste procedimento arriscado. Sua pressão arterial pode subir momentaneamente devido à retenção de fluidos causada pelo alto nível de sódio. Quando os químicos diuréticos fizerem efeito, no entanto, seu corpo se livrará rapidamente do excesso de fluidos, incluindo eletrólitos como magnésio e potássio, que são vitais para manter uma frequência cardíaca saudável e o funcionamento adequado dos vasos sanguíneos. Se você não tomar cuidado, essa mudança repentina nos níveis de fluidos pode levar a um desequilíbrio eletrolítico, desidratação e sangue espesso e pegajoso.